You are called to shape history, born to impact the world, created to leave a legacy. For God so loved the world, he gave his only Son. Through him, he has given the Church the power to bring individuals and nations into freedom. We are committed to seeing Jesus get what he paid for, a world transformed through you. We are driven by a passion to raise up revivalists who pursue God, live the gospel, and release the kingdom in every sphere of influence. Revivalists who will go into all the world, say what he is saying, and do what he is doing. We believe we owe the world an encounter with the living God. Will you say yes? É isso mesmo, eu estou me mudando para os Estados Unidos, mais especificamente para Redding, na Califórnia, para estudar na escola ministerial da Bethel. E eu quero compartilhar um pouco dessa loucura com você e daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu acredito que enquanto você está escutando aquilo que Deus tem feito na minha vida, você também vai ser impulsionado e empoderado para viver tudo aquilo que Deus tem para você também. Então já deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, porque ainda tem muita coisa pra gente viver nessa loucura. E bom, tudo isso começou no final de 2019. Em uma simples oração. Se você me conhece, você sabe que eu falo muito. E com Deus não é diferente. Eu lembro que no final do ano de 2019 eu estava fazendo uma oração como eu fazia normalmente. Então, eu falando com Deus, eu lembro que eu estava falando muito, falando. E uma hora, literalmente, eu parei, porque eu lembrei que eu tinha que fazer algo. Eu fui lá, enquanto eu fui fazendo aquilo, foi mais ou menos assim. Eu tava orando e falei, Espírito Santo, um minutinho aí, eu vou só ali fazer um negocinho e já volto. No que eu fui fazer aquilo e eu fiquei em silêncio, de repente, do nada, Deus começou a trazer sonhos pra mim. Mas você não tem noção dos sonhos que eu tô te falando. São sonhos extremamente extravagantes. Eram sonhos extraordinários. E eu comecei ao mesmo tempo a ficar, meu Deus, como assim? Cara, o que você tá falando pra mim, Deus? E ao mesmo tempo que eu comecei a ficar empolgado, de repente, uma ficha caiu. E no meio de toda aquela êxtase, eu falei, peraí, se um dia eu vou viver isso aqui que Deus tá me falando agora, eu vou precisar me capacitar pra viver isso. E quando eu falei isso, na hora o Espírito Santo falou pra mim, eu vou te levar pra estudar em outro país. Eu falei, é o quê? Eu vou te levar pra estudar em outro país. Eu falei, o que você tá falando? Eu falei, cara, Léo, eu vou te levar para estudar em outro país. Eu falei, beleza. Então eu vou começar a pesquisar escolas em outros países e eu vou começar a orar sobre isso, Espírito Santo. Então foi aí que eu comecei a conhecer a Bethel, porque eu comecei a pesquisar diversas escolas em diversos lugares e de todas as escolas que eu fui pesquisando, eu encontrei a BSSM, que é a Bethel School of Supernatural Ministry, a Bethel School, a escola ministerial da Bethel, e eu comecei a olhar tudo que eles viviam, tudo aquilo que eles estavam acreditando, os princípios dele. Eu comecei a falar, uau, é exatamente isso que eu quero viver, é exatamente isso que eu preciso aprender para viver de fato tudo aquilo que Deus tem para mim. E depois que eu comecei a conhecer essa escola de maneira mais profunda, eu comecei a me apaixonar por aquilo que eles viviam, por aquilo que eles acreditavam, e eu comecei a falar, Deus, é para este lugar que eu acho que eu quero ir. Cara, eu tô amando esse lugar. Mas eu comecei ao mesmo tempo a orar, falar, Espírito Santo, se realmente é da sua vontade que eu vá para este lugar, eu quero que você confirme isso no coração da minha família. E eu comecei a orar isso. Eu e Deus, eu não compartilhei isso com ninguém da minha família, com ninguém dos meus amigos. Isso ficou só entre eu e Deus. E no final de 2019, até o começo de 2020, eu estava orando para que Deus confirmasse na minha família que esse era o lugar que Ele estava me enviando. Bom, final de 2009, começa 2020 e 8 de fevereiro
fevereiro de 2020 acontece o Descende. Você tá com saudade do Descende, mano? Comenta aqui, saudades Descende. Cara, foi um tempo incrível. Provavelmente, assim como eu, você foi muito abençoado naquele lugar. Mas, sem dúvida alguma, uma das coisas que mais me marcou no Descende foi a palavra de confirmação que Deus trouxe pra mim. Eu tava ali no meio do Descende e eu lembro que a gente já tava indo quase pro final, já era final de tarde e noite, e a Isadora Pompeu, ela foi lá no palco e era a hora dela ministrar. Eu lembro que na hora que a Isadora Pompeu começou a ministrar, eu ia beber um copo d'água, eu tava com sede, eu ia comprar alguma coisa, eu tava no Morumbi. E eu falei pro meu tio que é o meu pastor também, eu falei, eu tô indo comprar uma água, você quer ir também? Ele falou, beleza, eu vou com você. Então a gente começou a sair ali da arquibancada onde a gente tava e a gente foi ir pra comprar uma água. E nisso a gente caminhando, o meu tio, ele vira pra mim e ele diz o seguinte, Léo, eu tava orando pra você ali agora e o Espírito Santo me falou que ele vai te enviar pra outro país. Eu falei, caramba! Como assim? Eu falei, tio, você não tá sabendo de nada, mas desde o final de 2019 eu tô orando pra que Deus confirmasse que era pra eu ir pra outro país estudar. Ele falou, Léo, o Espírito Santo acabou de me falar que ele quer te enviar pra outro país. E agora então que Deus confirma com a minha família, nós começamos a orar de maneira intencional em família por esse propósito. Bom, e a gente continuou não compartilhando isso com ninguém, literalmente mais ninguém sabia disso, desse sonho, daquilo que Deus estava colocando nos nossos corações, a não ser eu e a minha família. Alguns meses se passam então e o meu aniversário chega em 2020. Outubro de 2020. E eu orando a Deus ainda, pedindo algumas confirmações. E eu lembro que chegou o meu aniversário, 2 de outubro. Literalmente, nesse meu aniversário, eu não recebi nenhum presente. Absolutamente nada. Nem dos meus amigos, nem da minha família, eu não recebi nada. Nada. E o meu aniversário foi durante a semana. Eu lembro que eu cheguei na igreja no sábado. Eu cheguei na igreja no sábado, a gente teve o culto. E ao final do culto, uma amiga aqui da minha igreja, ela chega com uma sacola e ela diz, Léo, eu comprei um presente de aniversário pra você. Eu falei, uau, que incrível. Quando eu abri a sacola, era 2 livros da Bethel. Eu falei, mano, como assim? Ninguém tá sabendo de nada, ela não sabia de nada e ela me deu 2 livros da Bethel. Só que tem um detalhe, um desses livros era esse livro aqui, Quando o Céu Invade a Terra. E esse livro aqui, ele é o livro obrigatório para que você estude na escola. A escola, ela faz o pedido para que você leia esse livro antes de se inscrever. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5 livros. É um único livro. E exatamente esse livro que eu precisava ler para que eu pudesse fazer ali a inscrição na escola e para que eu pudesse iniciar o curso, foi exatamente um dos livros que essa amiga minha me deu sem saber de nada. Eu recebo então esse presente dessa minha amiga que eu realmente encaro como uma resposta de Deus para tudo aquilo que eu estava vivendo. E após eu receber desse presente, eu falei, uau, eu vou fazer a inscrição na escola e eu vou fazer a entrevista. Eu faço ali a inscrição então e eu vou fazer a entrevista para ver se a escola me aceitaria estudar lá. Então eu começo a fazer a entrevista. Eu havia pesquisado alguns vídeos no YouTube antes para ver como que seria a entrevista, como seria o processo. Todos os vídeos no YouTube que eu assisti falando sobre a entrevista na escola era o seguinte: olha, você vai fazer a entrevista na escola, depois que você fizer a entrevista, o seu avaliador vai tirar algumas semanas para orar, especificamente para você, para ver se é da vontade de Deus que você vai para lá. Falei, beleza, eu vou fazer a avaliação, o cara vai orar e vai ver se é da vontade de Deus que eu vá para lá. Eu vou fazer então essa entrevista e eu começo ali a fazer a entrevista e primeiramente que dá errado já. Eu entro, o meu fone de ouvido não pega, eu falo, meu, será que é o meu fone de ouvido? Era o fone do avaliador, já começou uma bagunça, eu ficando nervoso ali, eu faço a entrevista todo nervoso, com o inglês, cara ruim, enrolando umas palavras e ao final da entrevista, a minha expectativa era que o avaliador fale, ok, eu vou orar agora por você, vou analisar sua
ficha e eu vou ver se é da vontade de Deus que você venha pra cá. Essa era a minha expectativa, mas quando eu terminei a entrevista, assim que eu terminei de falar, o meu avaliador, ele vira pra mim e diz: eu quero dizer algo para você. Eu sinto de Deus que é da vontade dele que você venha pra cá. Você tá aprovado, a Bethel School te aceitou. Na hora que ele falou, eu falei: meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Cara, eu tô encarando isso como mais uma confirmação. Algo que foge totalmente do padrão, algo que eu nunca tinha visto acontecer antes, acaba de acontecer bem ali na minha frente. Eu vou então ser aceito pela escola. Depois que eu sou aceito pela escola, alguns meses se passam e final de 2020 chega. Todo final do ano eu oro a Deus pedindo uma palavra pro meu próximo ano. Então, no final de 2020, eu orei e falei: Deus, qual é a palavra que você tem para mim em 2021? Todos os anos anteriores em que eu fiz isso, eu recebi um versículo de Deus. Um versículo no qual eu meditei o ano inteiro, no qual Deus ministrou ao meu coração através dele o ano inteiro. Mas especificamente para o ano de 2021, Deus literalmente me deu uma palavra. E ainda foi uma palavra em inglês. Eu senti o Espírito Santo me dizendo: a palavra que vai definir o seu 2021 é breakthrough. Falei: hã? A palavra que vai definir o seu ano é breakthrough. E breakthrough em inglês é como se fosse romper, sem barreiras, sem limites. Eu falei: beleza, Espírito Santo, essa é a palavra que vai definir o meu 2021. Eu agarrei aquilo e mais alguns meses se passaram, 2021 finalmente começa e alguns meses depois, eu lembro que uma garota que eu nunca vi antes, eu apenas seguia ela no Instagram, ela abriu uma caixinha e ela falou: deixa o seu nome na caixinha, eu vou orar por você e eu vou perguntar para Deus uma palavra que define o seu 2021. Eu falei: ah, beleza, vou deixar o meu nome aqui. Deixei o meu nome ali sem intenção alguma. Era a Aline Mack, inclusive, gente, segue ela no Instagram, uma menina incrível, carrega muito de Deus. E eu coloquei meu nome ali, algumas semanas se passaram e eu nem lembrava mais que eu tinha colocado o meu nome na caixinha dela. De repente, ela me manda um DM falando o seguinte: eu orei e a palavra que eu sinto de Deus para o seu 2021 é sem barreiras. Foi exatamente a palavra, a tradução da palavra que o Espírito Santo havia me dado no final de 2020. Eu falei: uau, eu creio que essa palavra realmente vai definir o meu 2020, porque a minha situação ali naquele momento era o seguinte: eu havia sido aceito pela escola, mas então eu precisava ir para os Estados Unidos. O problema é que as fronteiras dos Estados Unidos estavam fechadas. Literalmente ninguém poderia entrar nos Estados Unidos. Eu olho para aquilo e eu falo: Deus, a sua palavra disse que eu não teria nenhuma limitação, que o meu ano de 2021 seria um ano sem barreiras. Eu creio que realmente, se é da sua vontade que eu vá para lá, o Senhor vai abrir essas fronteiras. Enquanto eu começava a orar sobre isso, de repente eu recebo uma notícia: as fronteiras dos Estados Unidos haviam acabado de ser abertas, mas havia um detalhe: elas só haviam sido abertas para as pessoas que tinham visto de estudante. Era exatamente o meu visto. Só as pessoas com os vistos que eu tiraria poderiam entrar nos Estados Unidos. Eu falei: uau, realmente o Senhor está abrindo, cara, as portas para que eu pudesse entrar lá naquele país. Eu começo a ficar então impressionado com que tudo que Deus está fazendo. Ele abre ali as fronteiras para que eu pudesse entrar nos Estados Unidos. Mas agora tinha uma próxima etapa, eu precisava tirar o visto. E quando eu vou tirar o visto, eu começo a perceber que nenhuma embaixada americana no Brasil estava aberta. Procurei no Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, em todas as cidades que havia uma embaixada norte-americana e nenhuma delas estava disponível. E eu falei: Deus, eu preciso tirar esse visto. Como que eu vou tirar o visto se nenhuma embaixada no Brasil está aberta? Então eu começo a conversar com algumas pessoas e todas essas pessoas estavam falando para mim: ei, esquece, as embaixadas norte-americanas não vão abrir no Brasil até o final de 2021. Eu falei: Deus, eu preciso tirar esse visto. E as pessoas começaram a falar para mim:
A única possibilidade de você tirar esse visto é você ir viajando pro Chile ou pro Panamá. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para viajar pro Chile ou pro Panamá, eu precisaria ficar ali 14 ou 15 dias de quarentena em um quarto, em um hotel, para que eu pudesse tirar o visto de outro país. Eu falei, Espírito Santo, eu não tenho a menor condição de fazer isso. Então eu começo a orar e a pedir para Deus, Deus, o Senhor disse que esse ano seria um ano sem barreiras, um ano sem limitações. Eu peço então que o Senhor abra em alguma cidade brasileira a embaixada norte-americana. Eu falei, pode abrir em Porto Alegre, pode abrir no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, qualquer lugar no Brasil, porque você vai te concordar comigo, é bem melhor a gente viajar aqui pro Brasil, onde eu nem precisaria fazer quarentena, do que viajar para um outro país como o Chile ou Panamá, onde eu precisaria ficar ali pelo menos 15 ou 14 dias de quarentena. Enquanto eu orava então para que Deus abrisse a embaixada norte-americana em qualquer cidade brasileira, eu senti o Espírito Santo falando pra mim, It's gonna be better than I could dream. Isso é o refrão de uma música da Bethel, e o Espírito Santo começou a me trazer essa música no meio da minha oração. Ele me trouxe à memória essa música. Ele falou, Léo, eu vou fazer mais do que você poderia sonhar. O que você vai viver vai ser muito melhor do que você poderia sonhar. E aquilo entrou no meu coração e eu falei, eu vou viver algo melhor do que eu poderia sonhar. O meu sonho até ali, então, era que eu pudesse ir para qualquer cidade brasileira para tirar o visto. Eu recebo uma mensagem, então, de uma pessoa falando, ei, acabou de abrir vaga para tirar visto em Porto Alegre. E eu falei, cara, ótimo, abriu em Porto Alegre. Mas eu tava sonhando em fazer o visto em qualquer cidade brasileira, mas Deus me falou que eu viveria algo melhor do que eu poderia sonhar. Eu vou tirar o visto em São Paulo e eu não vou ter que gastar dinheiro nenhum com passagem. Mas as pessoas estavam falando pra mim, Léo, esquece, cara, é impossível abrir em São Paulo, aproveita em Porto Alegre que tá aberto, que você tem a oportunidade. E eu falei, uau, eu vou esperar até tal dia. Se até tal dia São Paulo não abrir, eu compro então em Porto Alegre. Eu lembro que chegou o dia que eu coloquei ali a data limite. À noite, eu ia comprar uma quarta-feira à noite a minha passagem para eu ir para Porto Alegre, para que eu pudesse tirar o visto lá. E quando eu tava indo comprar a passagem, era a data limite, uma menina manda uma mensagem pra mim, falando, gente, acabou de abrir vaga em São Paulo. Eu falei, não é possível, não é possível. E o Espírito Santo começou a ministrar mais uma vez no meu coração. Ei, o que eu vou fazer pra você vai ser muito melhor do que você teria a capacidade de sonhar. Eu vou então ali pra São Paulo e eu começo a viver algo incrível, algo que todo mundo à minha volta dizia que era impossível. Primeiro as pessoas falavam, esquece, não vai abrir no Brasil. Depois as pessoas falavam, esquece, não vai abrir a embaixada norte-americana em São Paulo. Mas eu comecei a viver algo que nem mesmo eu estava sonhando. E depois então que essa entrevista ela é marcada, eu falo, beleza, agora eu vou ir, eu vou levar alguns documentos e eu vou ser aceito, o meu visto vai ser aceito. Faltando 3 dias para que a minha entrevista chegasse, toda a minha família pega Covid. Toda a minha família pega Covid. Então eu fico desesperado, porque eu falei, mano, se eu peguei Covid, já era, eu não vou conseguir mais fazer a minha entrevista. E de maneira sobrenatural, eu não peguei o Covid. Eu falei, uau, isso daqui foi realmente de Deus, porque a chance de eu não ter pegado era praticamente zero. Quando eu chego ali em São Paulo, então, para poder tirar o visto, um medo começa a tomar conta do meu coração. Mentiras começam a vir na minha mente dizendo que eu não seria capaz de tirar o visto, que o meu visto não seria aprovado. E meu coração começou a ficar com medo daquilo que eu teria que fazer. Bom, eu vou almoçar ali então, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de anseio, e depois que eu almoço, eu ia precisar passar em um local. Quando eu vou passar neste local, eu erro o caminho, e quando eu erro o caminho, eu vou precisar pegar uma nova rota, e nessa nova rota eu passo por uma ponte. E essa ponte, o Espírito Santo me trouxe à memória algo que eu vivi anos atrás. Anos atrás, Deus também abriu as portas para mim e eu pude fazer um intercâmbio no Canadá de maneira sobrenatural. E também tudo que eu vivi ali, cara, foi realmente a mão de Deus. Foram milagres que começaram a acontecer na minha vida, romperes que eu vivi. E eu lembro que quando eu fui pro Canadá, eu precisei tirar o visto norte-americano. E quando eu fui tirar o visto, eu passei literalmente por essa ponte. E quando eu passei por essa ponte,
o Espírito Santo me trouxe a imagem daquele dia que eu havia passado por aquela ponte. E o Espírito Santo me disse assim: da mesma forma que eu fiz da última vez, eu farei novamente. O Espírito Santo ministrou mais uma vez uma música no meu coração, e ele me trouxe uma música que chama Do It Again, que é farei isso de novo. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que da mesma forma que ele havia realizado o milagre quando eu fui para o Canadá, ele ia fazer novamente. Aquilo começou a encher o meu coração, então eu falei, cara, Jesus vai fazer novamente. O Deus que fez ontem é o Deus também que vai fazer hoje. Então o Espírito Santo começa a ministrar na minha vida que da mesma forma que ele fez ali quando eu precisei ir para o Canadá, ele faria novamente na minha vida. Mas ele me diz algo que muda completamente a minha história e muda completamente a minha perspectiva daquilo que eu estava enfrentando. Ele diz para mim: Léo, não é porque o futuro é desconhecido por você que ele é incerto para mim. Então eu fui com essa plena convicção de que Deus faria novamente pela minha vida, de que o meu futuro em Cristo já era certo fazer esse visto, e de maneira sobrenatural o meu visto ele é aprovado ali. E eu quero dizer exatamente isso para você. Tá ouvindo esse vídeo agora, talvez sem perspectivas, com medos, com anseios, com dúvidas de como será o seu amanhã. Ei, o seu futuro em Cristo não é incerto. Talvez ele possa ser até desconhecido por você, mas em Jesus o seu futuro já é certo. A Bíblia ela fala que nós seremos mais que vencedores. Muitas vezes eu e você nós queremos ser vencedores sem ter guerras. Ei, é impossível, não faz sentido eu querer vencer algo se eu não estiver enfrentando nada. Por isso eu quero dizer para você, talvez você está enfrentando algo difícil no meio dessa pandemia, talvez você está passando por problemas, mas eu quero dizer, as suas dificuldades só são matéria-prima para Deus fazer um romper, para que você viva um milagre. Da mesma forma como eu compartilhei com você em todas as etapas dessa aventura, dessa loucura, cada vez que eu fui enfrentando o problema, eu fui vendo a boa mão de Deus, eu fui vendo milagres acontecendo, e é isso que eu quero declarar sobre você. Eu e você, nós viveremos a partir de hoje aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia nos garante que nós viveríamos de glória em glória. É isso que eu quero declarar sobre você. O seu futuro em Jesus, ele já é certo. Eu acredito que o melhor de Deus ainda está por vir. O amanhã será muito melhor do que nós poderíamos sonhar ou imaginar. Por isso, eu já quero pedir para você, se inscreva aqui no canal, porque essa aventura só começou. Nós vamos viver coisas incríveis juntos ainda. Essa loucura que vai ser ir para Bethel, eu quero compartilhar tudo com vocês, porque eu acredito que tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida não vai ser somente para me abençoar, mas vai ser algo tão incrível que vai também poder abençoar todas as outras pessoas que, cara, vão estar ao meu lado. Não perca por nada, se inscreva. Eu só estou começando e eu também quero declarar sobre você. Você só está começando. O seu futuro em Cristo já é mais do que certo. Comenta aqui esse vídeo, deixa o like, porque é isso que vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo, fazer com que o YouTube entregue para o maior número de pessoas, para que elas também possam ser, cara, abençoadas assim como você foi. Tamo junto, galera. Bora mudar o mundo.